Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos no nosso ciclo de webinars do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Esse é o webinar de abertura do ano. Nós hoje temos o prazer de discutir uma questão que tem trazido várias reflexões para o setor da construção, não apenas, obviamente, mas muito para o setor da construção, que são esses novos critérios de julgamento para contratações públicas, em especial, contrato de eficiência e, obviamente, o maior retorno econômico. Essa discussão, ela é extremamente bem-vinda, em especial pelos nossos participantes, os nossos palestrantes convidados, que são William Tavares, engenheiro civil e advogado pós-graduado em infraestrutura de transportes, pela Universidade de Lisboa e pelo MIT Portugal na certificação internacional em PPPs e CP3P. Temos também a honra de receber o Dr. Rogério Seron, diretor-presidente, CEO da Companhia São Paulo Parcerias S.A., como todos sabem, economista e doutor em administração pública pela FGV. Esse tema tem gerado inúmeras discussões sobre qual o alcance de se implantar a estrutura de maior retorno econômico para o direito da construção, ou melhor, para o setor da construção. E, sem dúvidas, seria ele um instrumento apenas voltado para suas origens, que é para obtenção de ganhos de eficiência na redução, por exemplo, de energia nas edificações. Sabemos, inclusive, que a inspiração veio dos Estados Unidos, há mais de 30 anos atrás, na década de 70, se não me engano, cuja inovação trazia a melhor eficiência para a diminuição de gastos da administração pública, não apenas da administração pública, também do setor privado, quanto ao consumo de energia, em face do aumento do custo de energia. A nova lei, ela traz inúmeros dispositivos, no seu artigo 39, tenta delimitar, nos dando alguns passos para caminharmos na direção de construção de um instituto que traga eficiência para a administração pública, para os contratos públicos no país. Me parece, e aí já lançando rápido uma provocação, que é muito bem-vindo esse instituto, em especial para o setor da construção. Para a gente poder ter uma maior discussão e percepção dos caminhos que trilharemos com a vigência e eficácia dessa lei, é ótimo essa condição desse diálogo, desse debate com o Dr. Seron e o Dr. William Tavares. Sendo assim, nós nos estruturaremos hoje para uma exposição do Rogério Seron. Ela girará em torno de 15 minutos. Ele trará a história, uma previsão dessas, como que isso vinha sendo desenvolvido ao longo do tempo no Brasil, trazendo também as oportunidades e desafios. Logo depois eu retomarei, gerando algumas provocações, para passar para o William, trazer alguns exemplos que vão clarear ainda mais a nossa compreensão sobre o tema. E depois um debate franco entre nós três. Sendo assim, Dr. Rogério Seron, muito obrigado pela sua presença. Por favor, seja bem-vindo ao Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Bom dia, Alexandre. Agradeço a apresentação, as palavras. Bom dia a todos os participantes. Como você comentou, o tema é novo, ele gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande por parte da sociedade, né? É uma demanda, é uma tentativa de introduzir um instrumento que é, de fato, importante, pode vir a ter um papel importante em algumas situações, e um pouco aqui do nosso desafio é trazer um pouco esse instrumento e trazer também algumas questões, alguns desafios e as oportunidades que ele pode gerar para a gente poder também aí junto discutir e pensar juntos aí o potencial e como implementar
esse instrumento que pode ser de grande valia, como você mesmo comentou. Vou tomar a liberdade de fazer um compartilhamento de uma apresentação aqui, bem breve. Vocês veem, né? Está aparecendo, sim. Sim. Bom, acho que o primeiro ponto importante aqui, só para introduzir, é o que é o contrato de eficiência, né? O que a nova lei de licitações trouxe como definição, né? Bom, o novo contrato o contrato de eficiência é o contrato que tem como objeto a prestação de serviços, que pode incluir, essa é uma novidade, obras, né? E o fornecimento de bens, com o intuito, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerando, né, o contratado com base no percentual de economia gerada. Esse é o conceito que a legislação trouxe. E aí ele traz uma novidade, né, que é o julgamento pelo maior retorno econômico. Então, quando o contrato for de eficiência, pode-se utilizar o conceito de maior retorno econômico, que ele vai ser utilizado exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência, como eu comentei, e considerará a maior economia para a administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente gerada. Tá? Bom, o que mais? Ele traz a questão dos prazos, e eu vou discutir um pouquinho isso mais à frente depois. Até 10 anos, quando ele não tiver a previsão de investimentos, e até 35 anos. E aí, portanto, tendo uma semelhança, e também eu vou comentar um pouco sobre isso, com o instrumento de parceria público-privada, até 35 anos, contratos que prevêem em um patamar que prevê investimentos e benfeitorias permanentes, né? E já prevendo a reversão deles ao final para a administração pública também de algo similar ao que é previsto no arcabouço da legislação de PPPs. Bom, o que mais, né? Também a lei traz o detalhamento, né, do processo, dizendo que as licitações que forem adotadas no critério de julgamento do maior retorno econômico, os licitantes devem apresentar a proposta de trabalho, né, que vai incluir as obras e os serviços que estão previstos, a economia que se estima gerar e a proposta de preço, que corresponderá a um percentual da economia que se estima gerar durante o determinado período, tá? Detalhando um pouco mais o previsto no slide anterior. Bom, outros aspectos importantes, né? Bom, uma questão óbvia, né, que o edital tem que trazer o critério de mensuração, e isso por si só já vai ser um desafio também, depois a gente volta a falar sobre isso. E aqui, a definição do retorno econômico, né, que será o resultado da economia que se estima gerar, com a execução da proposta de trabalho, deduzida da proposta de preço. Então, olhando para aquilo que o licitante propôs na sua proposta, né, de geração de economia, descontado a remuneração que ele prevê, que ele quer receber para executar aquele objeto. Nos casos em que a economia, em não for gerada a economia prevista no contrato, a diferença entre a economia contratada, né, e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. E aí tem o inciso 2 traz a possibilidade de, ultrapassado um patamar, né, a administração pode fixar um patamar desse não atingimento, né, de eficiência, a partir do qual você pode aplicar outras sanções aí ao contratado. Doutor Serão, só um comentário rápido. Me parece, se eu não me engano, que se você estiver seguindo alguma apresentação, ela não está passando para nós, tá? Ela está no primeiro slide, ela não está passando para nós. Isso. Olha, deixa eu descompartilhar. Voltou. Ah, não, eu estava passando o texto aqui da lei. Isso, bom, agora sim. Deixa eu tentar voltar e ver se funciona. Vocês estão vendo? Sim. Deu para, obviamente, nós acompanharmos, né? Porque nós conhecemos bem a lei. Então, pode continuar de onde você parou mesmo. Né? Vocês estão vendo o slide aqui do exemplo lá? Sim. Tá. Estamos vendo do parágrafo 2º, 3º e 4º agora. Não, então eu acho que ele está travado de novo. Deixa eu passar aqui. Agora sim, é o exemplo A. Tá, estamos no exemplo A. Não sei por qual razão, quando eu coloco em modo apresentação, ele não tá passando os slides. Mas, enfim... nós estamos vendo a tela que não é o modo de apresentação. Olha, curioso. A gente acompanha os seus slides do lado esquerdo e o slide maior, né? Por exemplo, agora o exemplo A no lado direito. Mas, por favor, desculpe ter interrompido.
Continue. Eu não enfim, não sei, talvez posso até... Bom, para a gente não gastar mais tempo, eu vou seguir, porque eu acho que não é o fundamento, aqui acho que ela é só para dar um suporte mesmo. Aqui o exemplo, eu acho que só para ficar um pouco mais prático aí o entendimento, e aí eu vou trazer um pouco de algumas dúvidas também. Bom, aqui a proposta A é plano de trabalho A e plano de trabalho B, de uma licitação, uma proposta de economia para um determinado objeto de 500, enfim, uma mera simulação, e uma proposta B de 400, com uma taxa de remuneração, né, o percentual de remuneração sobre essa economia obtida por o licitante A de 25%, por o licitante B de 10%, então, portanto, vai dar um retorno econômico de 375 para a proposta A e 360 para a proposta B. Então, obviamente, né, a proposta A vai se sagrar vencedora nesse certame. Bom, e aí, aplicando esse regramento para o que acontece, vai acontecer na prática, supondo que aconteça aquele caso da proposta ter sido otimista ou não atingiu a economia prevista, e ele atingiu uma economia de 400, que é igual à economia que estava sendo proposta pelo B. Como a taxa de remuneração é maior, ele teria lá a sua remuneração de 100 e teria um retorno econômico de 300. Mas, eu até copiei embaixo aqui, a lei traz o dispositivo claro no sentido de que a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. A economia contratada, aí isso vai ser um ponto, depois eu vou colocar isso no exemplo B, a princípio ela é a economia de 500, a economia contratada. Então você teria que descontar, ele só conseguiu gerar 400, teria que descontar 100 da remuneração dele, portanto ele não receberia nada. E também por si só vai ser um problema também do ponto de vista da legislação, você ter lá um benefício, né, um enriquecimento por parte da administração pública sem nenhuma contrapartida a quem o prestou. Bom, teria um retorno econômico efetivo de 400, até superior ao retorno econômico contratado. Então, isso também me chama atenção no dispositivo legal. Porque eu contraponho ele ao que efetivamente deveria ser o objeto do contrato, que é o retorno econômico efetivo, o retorno econômico líquido para a administração. Se você fosse olhar o retorno líquido para a administração, você teria que equilibrar ele para atingir o 375 de retorno econômico efetivo e não a economia contratada de 500. Se assim o fosse, que aí é o último quadrante, né, do lado direito, você teria uma economia de 400, a remuneração de 100, aí teria o adicional para poder reequilibrar o retorno econômico, então você teria uma remuneração efetiva de 25 para o privado e teria um retorno econômico de 375 para a administração pública, seria o equivalente ao que foi contratado. Mas, literalmente, não é o que está disposto na lei. O que está disposto na lei fala a diferença entre a economia contratada, que, a princípio, me parece que seria os 500, isso pode gerar alguma distorção aí na sua aplicação. Um outro exemplo que isso pode acontecer e também me traz algumas preocupações é o mesmo exemplo, só que é uma remuneração de 15%, uma economia gerada de uma proposta de economia de 500, com um percentual de remuneração de 15%. Contra uma proposta B igual a outra, que 400 com 10%. A gente não está vendo ainda esse outro exemplo, viu, doutor? Deixa eu compartilhar. Agora sim. Voltou, né? Sim. Então, voltou aqui o exemplo, né? A economia de 500, como estava no anterior, só com uma remuneração um pouco menor de 15%, ainda assim maior do que a da proposta B, mas gerando um retorno econômico bem superior à administração pública e, portanto, ela se sagra vencedora. Na prática, ela obtém o mesmo retorno de 400, né? Não conseguiu atingir os 500, e aí, por essa remuneração não ser tão elevada, você vai ter um desconto para voltar àquela economia contratada, no primeiro exemplo, né? E aí você teria uma remuneração negativa para poder voltar. Se você vai descontar literalmente, né, a diferença entre a economia contratada e a economia obtida, se você vai descontar isso da remuneração, você teria uma negativa. O privado teria que pagar uma sanção à administração pública, ele vai parar, apenas não vai receber. Essa é uma lacuna que, literalmente, isso também tende a gerar algumas complicações na execução contratual. Isso não vai ser um objeto de discussão na licitação, mas na execução contratual isso pode vir a acontecer. E o mesmo caso, mesmo que a interpretação seja de reequilibrar o retorno econômico, mesma coisa, vai ter um valor, pode incorrer num valor negativo, e aí você ter uma situação aí um pouco
já seria complicado não haver nenhuma remuneração ao privado, imagina ainda ter algum tipo de sanção pecuniária, e eu não estou nem entrando no inciso 2, né, que seria outras sanções aplicáveis ainda. Então, deixa eu, desculpa, voltar aqui, vocês estão vendo o slide, né, passou, né, desafios na execução. Bom, então aqui, feito esses primeiros exemplos, eu trago mais duas ponderações importantes. Como efetivamente medir, isso é a legislação traz que tem que ter um critério objetivo, isso é bom e desejável, mas não é tão trivial imaginar os serviços, estabelecer os indicadores é possível, a forma de auferi-los e quem vai auferir, quem vai auditar isso também pode ser um grande problema aí no ponto de execução contratual, né? Quem vai efetivamente medir se essa unidade de economia ela foi atingida ou não. Não é tão fácil manter as condições, todos os outros parâmetros congelados para poder avaliar ele. Tem outras questões que podem interferir nessa economia, tudo é dinâmico. E aí que a matriz de risco também, né, a legislação, nova legislação traz claramente aí a previsão da matriz de risco nos contratos, e ela passa a ter um papel muito importante, porque na execução contratual, a economia pode não ser obtida não por culpa do privado, mas sim por outras razões, por outros fatores não relacionados ao contrato que afetaram aquele cumprimento daquele objeto. Atrasos em aprovações de obras, atrasos em liberação de serviços, outras intercorrências, fatores de força maior, tudo isso precisa estar muito claro. A matriz, aí por isso que eu acredito que para esse contrato funcionar, ele vai ter que trazer, sim, a previsão da matriz de risco de uma forma muito bem detalhada, se assemelhando em alguma medida ao que existe no contrato de PPP, para que você possa, de fato, ter uma relação saudável, né, entre privado e público para almejar o resultado. Porque essa é a diferença, né? Quando você sai do meio, e o objeto não é mais o meio, sim o resultado, essas condicionantes passam a ter uma importância muito maior. Né? Então, a questão da matriz de risco é fundamental, na minha modesta opinião. E aí, eu vou para o último slide, para a gente poder conversar depois com mais calma, que também aí reflexões, né? Que aí eu venho para a previsão de investimentos para esse tipo de contrato, e prazos longos, de até 35 anos, né? Se assemelhando a uma PPP, como viabilizar esses contratos longos, com investimentos que às vezes podem ser substanciais, sem garantias por parte do contratante? Porque ele não tem o arcabouço de segurança jurídica e nem financeira que está previsto no arcabouço da legislação de parceria público-privada. Então, o privado vai, mesmo no arcabouço do PPP, aqui no Brasil nós já enfrentamos dificuldades, né? Os contratos têm que ser muito bem blindados, porque tem intercorrências ao longo da sua execução, e o privado tem uma série de receios justos nesses contratos de longo prazo. Imagina agora, vamos ter contratos de longo prazo, almejando resultado, que é hiper saudável, mas sem as garantias. Isso pode ser muito difícil de mobilizar o mercado privado para fazer grandes investimentos, para oferir essas economias que podem ser muito boas para os dois lados, né? O famoso ganha-ganha, mas sem uma estrutura de garantias adequadas, isso vai ser um pouco complicado. E aí, a segunda, ele é um modelo concorrente ou complementar às PPPs, né? Também essa é outra provocação. Qual é o papel que ele tem a desempenhar? Aqui, já fazendo o gancho entre a primeira e a segunda, me parece que, com o arcabouço posto, né? Assim, eu acho que é uma inovação muito saudável, é um instrumento a mais em mãos do gestor público, para buscar resultados. Isso é muito saudável, as contratações mirarem resultado, isso é desempenho, isso é formidável, isso é um avanço importante, mas na estrutura que foi posta, né, sem trazer essas garantias, eu tendo a acreditar que ela vai desempenhar um papel complementar às PPPs, provavelmente naqueles serviços que exijam um menor nível de investimento, que exijam um menor nível de exposição ao risco por parte do privado, que ele possa oferir essas economias com gestão, com serviço, e não com grande mobilização de capital. Porque a grande mobilização de capital vai ser difícil por conta da estrutura de garantias que ela não apresenta, e, portanto, nestes casos, o projeto de PPP tradicional, quer dizer, a legislação de PPP seria mais adequada, traz mais segurança jurídica e mais segurança financeira do que o modelo do contrato de eficiência. Mas ele pode ter, sim, um papel muito importante nesses contratos que ficam no meio termo em relação a isso. Então, essas são as primeiras reflexões, para não aí passar do tempo
eu encerro aqui e aí nós voltamos aí a conversar ao final com o nosso debate aqui com vocês. Muito obrigado por enquanto. E desculpa a intercorrência com a apresentação. Muito obrigado, doutor Seron, excelente, e nos traz realmente algumas reflexões para nossas discussões posteriores. Posso aqui extrair para os convidados que horas estão participando, que da sua exposição a gente extrai, como previsto na lei, em especial no artigo 6º, né, no inciso, se eu não me engano, no inciso 53, que o principal objeto é a redução de despesas correntes, é o que o artigo 6º diz. Ou seja, a finalidade do contrato de eficiência é para a redução de despesas correntes, ou aquilo que se tem na contabilidade pública, né, que é a redução de despesas de custeio. Seria para essa finalidade, não para a execução, propriamente, de uma obra, nem para a execução de uma concessão, né, em que delegaria ao particular aquela prestação daquele serviço público, auferindo, inclusive, seja de forma completa ou parcial, a remuneração pela execução da atividade. Ou seja, se é para redução de despesas de custeio, é de fato para algumas atividades que poderão necessitar de uma obra, eventualmente, porque nós estamos aqui no direito da construção, né? Então, pode necessitar de uma obra, contudo, isso não é atividade fim, ela é a obra que poderá levar a uma redução, como, por exemplo, ar-condicionados, melhor refrigeração, diminuição de dispêndio de energia, e sei, porque nós conversamos antes, que o William tem bons exemplos para nos trazer, né? Então, com isso, eu passo a palavra para o William, para depois a gente retomar e abrir o debate entre todos nós, e convido, obviamente, aos participantes para lançar no chat suas dúvidas e considerações. William, por favor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Mais uma vez, Alexandre, Seron, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma pena aí que eu não consiga vê-los, mas eu quero dizer que é uma grande honra poder participar deste webinar, sobretudo ao lado de pessoas tão incríveis aí e para um público tão qualificado, tá? Eu quero agradecer rapidamente, mais uma vez, o Seron por ter aceito o convite e estar aqui hoje. Sei o quanto lhe exige de sacrifício de tempo, ele tem uma agenda concorridíssima. Então, estar aqui hoje conosco, compartilhando seu conhecimento, a sua experiência e, sobretudo, seu tempo é de grande valia e nós somos muito gratos. Agradeço também ao Alexandre, que eu acho que é o grande mentor de tudo isso daqui, é o grande incentivador. Então, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança. E agradeço, por fim, os demais colegas do CBDIC pelo apoio, em especial a Clara e a Gabriela, tá? Nessas últimas semanas, elas ajudaram muito. Agora eu vou dar início efetivo à minha exposição, eu vou compartilhar minha tela, e eu peço aí a gentileza que alguém confirme se está aparecendo a apresentação. Então, logo isso aconteça. Farei isso, William. Está aparecendo? Não, ainda não. Espera aí. Espera aí que o Zoom ainda eu não estou dominando o Zoom. Apareceu agora? Agora sim. Desculpa
Tá, voltando aqui então, pessoal, dando início efetivo agora ao exemplo, eu resolvi trazer um exemplo aqui de contrato de eficiência e como que funciona aí o cálculo do maior retorno econômico, tá? Fiz algumas simplificações, mas a ideia é trazer um contorno geral desse tipo de contrato em complemento ao que o Seron já trouxe. Mais uma vez, algumas características do contrato de eficiência, a contratada ela só recebe se trouxer uma economia. A contratada que, via de regra, propõe a solução técnica e, por fim, a contratada que financia estas intervenções. O exemplo que eu vou trazer aqui, eu me inspirei aqui em dois manuais. Esses dois manuais, eles trazem aí alguns esforços e algumas boas práticas já conseguidas aí no setor de saneamento. O primeiro manual é o manual do IFC, que é o International Finance Corporation, um braço do Banco Mundial. Ele tem alguns exemplos e alguns desafios aqui no Brasil na implementação de contratos de eficiência. E o segundo manual é o manual da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que ele compilou várias experiências aí, algumas de bastante sucesso. Então, ali tem uma série de boas práticas em termos de modelagem jurídica, modelagem técnica, estrutura remuneratória, enfim. Para quem se interessa pelo assunto, eu recomendo a leitura, tá? E eu trouxe aqui um exemplo, inclusive, baseado no setor de saneamento, tá? Não saberia dizer se eles foram aí precursores, mas aparentemente sim, mas pouco importa, né? Isso porque as modelagens foram bem interessantes. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Imaginem vocês que uma empresa de saneamento, ela tenha identificado um nível de perdas de água da ordem de 40%, tá? Então, imaginem vocês que essa perda de água, perda física, ela gere um prejuízo econômico de 10 milhões de reais por ano. E imaginem vocês que essa mesma empresa de saneamento, ela saiba que se ela fizer algumas modernizações, trocar algumas tubulações, colocar alguns medidores, ela consiga reduzir essa perda de 40%, por exemplo, para 20%, fazendo algum benchmarking, fazendo alguma comparação com outra empresa do Brasil, do exterior, ou dentro até da própria empresa de saneamento, em outra região geográfica, que tem uma instalação mais moderna, enfim, pouco importa. Suponha que ela faça esse diagnóstico e que ela tenha ali, numa pré-viabilidade, perspectiva de reduzir aquelas despesas de 10 milhões de reais por ano para 5 milhões de reais por ano. Tá? Muitas vezes isso é possível, só que nem sempre ela dispõe de recursos financeiros. É possível que, dentro do planejamento estratégico da empresa, às vezes, cada dinheiro que entra é para fazer expansão de rede ou para atender metas de universalização, e, de outro modo, às vezes ela está totalmente endividada, não consegue financiar, está no limite já de endividamento. Então, isso pode acontecer. Mas nada impede, por exemplo, de, nessa situação, ela chamar o setor privado e fazer uma espécie de parceria, de modo que o setor privado faz uma série de modernizações, o setor privado investe, o setor privado propõe a solução técnica e é remunerado com base no percentual de despesa que ele trouxer. Então, eu trouxe aqui, na sequência, uma situação, uma comparação de duas empresas, empresa A e empresa B, cada uma com uma perspectiva distinta de ganho de eficiência ou de redução de despesas, e cada uma com uma expectativa de remuneração distinta para fazer essa comparação depois do retorno econômico. Então, imaginem vocês que tem esse diagnóstico prévio de 10 milhões de reais por ano de despesas, e eu tenho uma empresa A que consiga eficientizar aquele sistema em 30%. Isso significa que essa despesa que era 10 milhões de reais por ano, após o período de eficientização, ela cairia para 7 milhões de reais por ano. E vamos supor que ela tenha a expectativa de ser remunerada
em 50% daquilo que ela conseguir efetivamente reduzir de despesa. Isso daria 1,5 milhões de reais por ano, ou 15 milhões de reais em 10 anos, tá? Então, isso geraria uma economia líquida para a administração pública de 15 milhões de reais, que é o que? A diferença entre a economia total, que é proposta pela essa empresa A, e a economia e a remuneração da empresa A, tá? Agora imaginem vocês que exista uma empresa B, que ela conheça outra tecnologia, ou mesmo seja mais agressiva em sua proposta de eficientização. Imaginem vocês que a empresa B, ela tenha aí convicção de que ela irá reduzir em 40% o nível de despesa, ou seja, aquele 10 milhões de reais, que é a primeira barra em vermelho, ela tem perspectiva de baixar para 6. Mas, ao contrário da primeira empresa, ela não quer receber apenas 50% da remuneração. Ela quer receber 60% daquilo que ela economizar. Então, isso daria aí uma remuneração de 2,4 milhões de reais por ano, ou 24 milhões de reais em 10 anos, tá? O que corresponde a uma economia líquida de 16 milhões de reais. Então, vejam vocês que a empresa B, ainda que ela queira uma remuneração maior, no caso de 60% contra 50% da empresa A, o retorno econômico de sua proposta, combinado com sua proposta de preço, ele é maior do que o da empresa A. Eu acho que esse gráfico aqui também serve para ilustrar que, durante o período de eficientização, essa empresa contratada ela não recebe remuneração, ou seja, não tem nenhum retângulo rosa aqui no gráfico, tá? E outra característica que eu gostaria de citar é que, tão logo exista essa eficientização, já há uma economia efetiva por parte da contratante. Ou seja, se eu somar os 6 milhões de reais com 2,4 milhões de reais, eu chego em 8,4. Isso já é menor do que os 10 que estavam no nível atual de despesa corrente. E, por último, uma outra característica é que, após o encerramento do contrato, vamos supor que é 10 anos, não precisa ser 10 anos, mas é possível que exista ainda alguma economia residual, tá? Não é uma obrigação mais da contratada, mas é possível que exista essa economia. E aqui já trouxe algumas reflexões, tá? O que acontece se a empresa B, que se propôs a reduzir 40% das despesas, ela só conseguir efetivamente reduzir 30%. Então, eu fiz aqui 2 gráficos. O de cima é a proposta da empresa B. Ela ia reduzir de 10 para 6 e receber 2,4. Mas vamos supor que, na prática, ela reduza de 10 milhões de reais por ano para 7 milhões de reais por ano. O que vai acontecer com a remuneração dela aqui em rosa? Ela vai ser subtraída da diferença entre aquilo que ela entregou, que é o 7, com relação àquilo que ela propôs, que era o 6. Então, esse é um mecanismo que está previsto na lei, que serviria como uma espécie aí, ele não garante, mas ele impede parcialmente que a empresa seja muito agressiva, né? Que ela seja aventureira, em alguma medida, né? Totalmente não tem como. E tem aí um segundo mecanismo, um segundo instrumento na lei, que, além desse desconto, em caso de subperformance, vamos dizer assim, da contratada, eu posso estabelecer um teto máximo, a partir do qual, além do desconto, eu aplico uma multa. Então, imaginem vocês que, na modelagem, a gente pode estabelecer um nível máximo, a partir do qual, por exemplo, 7 milhões de reais por ano. Acima disso, além de ter um desconto na remuneração, a empresa estaria sujeita a outras penalidades. Então, esse é mais um mecanismo que existe na legislação para tanto evitar aí, em partes, empresas aventureiras, e também para não ter aquela quebra de isonomia ao longo do curso do contrato, porque senão talvez a empresa A seria prejudicada, né? Então, isso aí tudo exige um esforço de modelagem para
fazer esse ajuste que seja razoável e tenha um incentivo para duas partes, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E aqui, algumas aplicações possíveis, né? No setor de saneamento, pode ser aí, tanto em relação à redução de perdas de água ou eficiência energética. Nós podemos também pensar o contrato de eficiência para edificações, tanto para redução de perdas de água ou eficiência energética. Pensamos aqui também numa outra situação, por exemplo, gestão de pavimentos, que é um ativo que, se não fizermos aí as intervenções corretas, no momento correto, na frequência correta, o nível das despesas de conservação e operação e manutenção, ele explode, ele aumenta, assim, de forma explosiva, né? Então, talvez seja possível encaixar este contrato de eficiência em vários setores da construção, mas é claro que nós temos vários desafios aí, que o professor Seron já trouxe, tá? Então, eu acho que o contrato de eficiência ele é apenas mais uma via à disposição do administrador, ele não é uma panaceia que irá resolver tudo, então, em algumas circunstâncias, ele vai ser a melhor alternativa de contratação. É importante aí que tenha um bom diagnóstico, né? Porque aquilo que vai ser a linha de base, o baseline, que vai ditar as premissas, né? Os pressupostos da celebração daquele contrato e vai governar, de algum modo, aquilo que houver de variação, né? No contrato de longo prazo, eu acho que a única certeza que nós temos é que alguma coisa irá mudar, né? E eu acho que isso também exige uma cultura de mensuração, e um envolvimento da parte contratante, né? Não é porque a solução é proposta por um agente privado que o contratante não pode, de algum modo, colaborar. Até mesmo porque, nesse caso, ele tem incentivo para colaborar, que ele vai se beneficiar dessa economia. E, por fim, coloquei aqui, o professor Seron já trouxe bastante, eu acho que o maior desafio é ter essas garantias do setor público para que o setor privado abrace esse tipo de contrato, né? Temos aí uma série de desafios. Eu encerro por aqui a apresentação. Muito obrigado aí, fico à disposição para perguntas. William, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Assim como o Seron foi excelente, clareou muito, mas, obviamente, de ambas extraem muitas dúvidas. Eu convido, inclusive, os nossos participantes, queridos colegas que aqui estão presentes, como o André, a Clara, a Jéssica, o Leonardo, os Ricardos, né, tanto Ricardo Russo quanto Ricardo Campos, a Suzana, a minha querida colega e membro da diretoria Solange Jones, uma honra tê-la aqui, o Vinícius, brilhante jovem advogado, que possam provocar, né? Mas eu tenho algumas dúvidas sérias da capacidade, da maturidade da administração pública brasileira e dos órgãos de controle de lidarem com contratos de eficiência. Por quê? Porque nós sabemos, a administração ela gosta muito de participar, não tanto, William, de maneira colaborativa, às vezes até de uma forma bastante desafiadora para o particular, ela gosta de participar tanto da fase de projetos quanto do momento da execução. E interferindo enormemente, seja por pressões políticas, seja por até vontade de trazer a sua marca. Se nós imaginarmos que o contrato de eficiência ele tem uma finalidade que é o resultado a ser atingido, pelo que nós podemos entender nessas nossas discussões, o particular contratado, mesmo que desenvolva todos os meios previstos em projeto para o alcance da finalidade, se ele realizar essas atividades de meio e não alcançar o resultado, ele não recebe aquilo que ele se propôs. Pelo contrário, ele pode até ser punido, porque vai ser entendido como inadimplência.
A inadimplência não por descumprimento de atividade de meio, mas pelo não alcance do resultado. Então, é um risco para o particular muito grande. Que precisaria, como muito bem indicou o William no seu último slide, de colaboração, sabendo nós que nem sempre essa colaboração advém, seja pelo próprio contratante público, pressionado, muitas vezes, seja pelo órgão de controle, seja pela política, ou até pelo próprio órgão de controle querendo interferir na atividade prestada. Então, eu acho que a primeira provocação que eu faço, começando com o Seron, como que você enxerga essa dinâmica da relação jurídico-contratual nos contratos de eficiência? Bom, Alexandre, acho que a provocação ela é excelente, né? Quem vivencia o setor público, né, tanto o privado com a relação com o setor público, com quem está no gestor público e tem os contratos com o setor privado, sabe dessa dinâmica, dessa dificuldade pelas as pressões e as situações como que você já bem expôs. Eu também vejo com bastante preocupação, porque sim, você vai cair numa situação inusitada em que houve o cumprimento de todas as atividades previstas para o atingimento do resultado, e por isso que eu mencionei a importância da matriz de risco, e por alguns fatores ele não atingiu o resultado almejado, e haverá naturalmente uma pressão ou uma exigência dos órgãos de controle, enfim, para que haja a aplicação das sanções contratuais previstas, e muitas vezes ela deveria ter ali uma relação de colaboração que entre privados ele é mais fácil de acontecer, entre o público, o contrato, né, aquela relação mais formal, o gestor público vai ser muito cobrado para... O bom senso não se aplica, né? Você vai ter que se vincular, você se vincula aos termos formais do contrato, e é muito difícil ter essa margem de entendimento. A válvula de escape aqui, ao meu ver, é uma matriz de risco bem construída. Ela é o que vai proteger o privado de situações inúmeras, né? Porque vai ser dinâmico, vai ser muito difícil ter um mapeamento completo, prévio, e quando esse serviço, por exemplo, de reuso de água, eficientização energética, pode ter, assim, falando aqui para quem conhece, né? Mas pode ter muitas intercorrências na hora que você chega, de fato, num ativo já constituído para trocar os equipamentos e atingir aquele objetivo. Você vai numa escola, troca todas as torneiras, aí coloca mais uma turma de crianças, de quem que é o risco, então você vai acabar, no final das contas, gastando mais água. Como você mensura esse ganho efetivamente? E aí vai ficar um jogo de empurra, que pode ter, inclusive, pressões políticas para sancionar o privado por diferentes motivações. É uma relação muito difícil, não tem um verificador independente para arbitrar. Claro, você pode, a nova legislação traz a possibilidade da arbitragem, mas não necessariamente ela vai estar contemplada. Então, assim, eu também vejo com muita preocupação, não tenho aí uma grande ideia do caminho. Eu acredito na matriz de risco, tá? Eu acho que a matriz de risco ela vai ser o instrumento que vai blindar um pouco, vai talvez dê essa margem para o gestor trabalhar com a colaboração com o privado. Então, o desenho da licitação é muito importante. Porque na execução ele vai ter um dinamismo muito, muito, muito complicado. Concordo. William, eu tenho uma dúvida, depois de ler e buscar, inclusive, referências no direito estrangeiro. Você acha que tem alguns contratos de eficiência que, em especial no setor privado, isso é muito comum, em que se acorda o seguinte: há necessidade de um investimento. Vamos imaginar aqui aprimorar o refrigeramento de determinados edifícios, porque atualmente eles estão obsoletos e eventualmente gastam mais energia do que poderiam. Então há um contrato de troca de todo o sistema, por exemplo, de ar-condicionado de um edifício público. Isso gera um investimento do particular, né? Imaginando que o ganho vai ser a redução da energia gasta. É possível, mas mesmo assim não se tem clareza do alcance dessa economia
Isso não está muito claro. É possível, na sua visão, celebrar um contrato de eficiência em que haja a previsão de que o investimento a ser realizado, que é a aquisição e instalação de sistemas de ar refrigerados modernos, ele seja arcado pelo poder público, independente de haver ou não o resultado da redução de energia, de modo a minorar o risco do particular, podendo, eventualmente, até prever a não recepção, o não recebimento pelo particular de lucro, não somente do custo daquele investimento realizado. Vocês acham que isso seria possível frente ao artigo 39? Olha, importante reflexão, tá? Pergunta muito interessante. Mas, particularmente, assim, o que eu entendo? Como a remuneração do particular, ela vem exatamente do ganho de eficiência que ele traz, e mais precisamente uma fração disso, uma fração da redução de despesas, e eu acho que esse arranjo ele está mais vocacionado para que haja investimento privado, à semelhança daquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 70, que teve a crise energética. Era o privado que tomava o risco de engenharia, que propunha a solução técnica, que fazia os investimentos, às vezes se autofinanciando, ou às vezes buscando um parceiro financiador, precificando esse risco na sua proposta e tendo seu investimento amortizado no longo prazo. Assim, pela leitura da lei, eu não enxergo assim esse investimento sendo feito pelo poder público. Talvez não, talvez assim alguns investimentos prévios, algo assim que seja preparatório para que até a empresa que a contratada, na hora de ela entrar lá para intervir naquele sistema ou subsistema ou naquele ativo, eu tenho que ter aquilo livre para executar obras ou para fazer medições, instalar equipamentos. Então, acho que esses investimentos prévios, sim, mas a essência, né, desse contrato, eu imagino que é investimento privado. Ótimo. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Sérgio? Não, em linhas gerais, eu compartilho com a opinião do William, tá? Eu acho que o arcabouço foi montado para um arranjo que, de fato, ele levaria a mobilização do capital privado para investimento e não dispêndio do erário público no primeiro momento, com a problemática de não ter estrutura de garantia. Então, essa talvez seja a perna que está faltando aí para esse arranjo funcionar bem, né? No seu exemplo, Rogério, desculpa, no seu exemplo A, você traz uma reflexão, dizendo que pode haver uma situação de quase injustiça, em que, pela estrutura da competição entre uma proposta A e uma proposta B, não alcançando aquele resultado que o A fez mais otimista, você até usou essa expressão, ele foi mais otimista, e por conta desse otimismo não alcançado, ele pode ter um recebimento zero, mesmo ele tendo gerado economia, né? Achei excelente esse exemplo, porque isso vai gerar muita necessidade de estratégia do setor privado no momento em que ele estiver se propondo a fazer a sua proposta comercial, né? Mas a minha pergunta seria essa estratégia, essa estrutura montada pela lei, uma forma de evitar que não os otimistas de boa fé, mas os otimistas de má fé tentem ganhar concorrências, ganhar as licitações, né? Sabendo que não vão atingir aquele resultado, mas dando uma proposta melhor do que o competidor dele, não otimista e de boa fé, seria uma forma de você colocar as pessoas de má fé em um risco maior para evitar
oportunismos indevidos que violem a isonomia? Não, excelente. Sem dúvida, o espírito da lei ele foi feito para coibir esse tipo de conduta. Não tenho dúvidas quanto a isso, concordo com sua colocação, é para evitar, de fato, um oportunismo, né, e evitar que, com isso, você perca o objeto da licitação e você beneficie quem se comporte de forma oportunista. Então, está correto por esse lado. O problema é que o efeito negativo desse critério é gerar essas situações. E eu, sinceramente, eu não sei como que a jurisprudência vai entender isso, porque também eu acho que ele vai se chocar com alguns princípios, né? Então, assim, o enriquecimento sem justa causa, ele é indevido. Então, supondo que você faça algum investimento privado, faça algum investimento e gere a economia. Você não vai remunerá-lo, mesmo tendo auferido a economia. Tudo bem, há previsão contratual, previsão legal, mas ela vai se chocar com alguns princípios. Você vai gerar um prejuízo ao privado, mesmo ele tendo... Você vai se apropriar dos investimentos que ele fez, sem nenhum tipo de ressarcimento. Então, assim, eu acho que vai ter umas situações que vai ser vai ser interessante ver como o judiciário vai colocar a lei dentro de um contexto maior, né, que no arcabouço legal brasileiro. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio aí, porque sim, é correto ter, esse é um critério, ele tem um grau de subjetividade, portanto precisa ter suas travas para evitar, ou ter os incentivos corretos para evitar o oportunismo, mas também ele tem que ter uma saída para o licitante de boa-fé, que é aquele que empreendeu esforço para atingir um resultado e por determinadas razões não foi possível atingir a integralidade daquele resultado, mas ainda assim ele pode ter gerado um resultado extremamente expressivo para o erário público. E ele ser punido por isso, isso é uma situação muito complicada. Ele deveria ter uma gradação, né? Ele ser tão simples quanto a diferença é pura e simples, ela tem que ser descontada do privado, ela tende a gerar algumas situações de injustiça, ou calibrar os privados para serem um pouco mais conservadores nessa estimativa inicial. Isso também e o efeito líquido disso ainda não é muito claro para onde vai, né? Porque também vai acabar ganhando quem é um pouquinho menos conservador e vai assumir esse pouquinho de risco e vai acabar incorrendo em algum momento. Essa disputa vai acabar gerando em algum momento um otimismo que vai levar àquela situação de você ter que descontar toda a remuneração, e aí vai ter situações que vai ter que provavelmente serem arbitradas aí no judiciário. No mundo do direito, a gente discute isso muito, né? E no sistema do civil law que nós estamos inseridos, existem preocupações principiológicas que muitas vezes superam cláusulas expressas contratuais. Teremos realmente desafios, né? E aí são opiniões mais filosóficas da teoria do direito que seria ótimo, inclusive, nós podermos conversar mais à frente. O André trouxe uma pergunta que eu não posso, nós estamos já chegando ao final, eu tenho que dirigir a vocês, uma ótima pergunta. Para eficiência energética, já existem modelos de contratos de PPPs para implantação e operação de sistemas de geração solar fotovoltaica, inclusive. Ele está corretíssimo, de bom ponto. A pergunta é, existe alguma vantagem para a administração pública dos contratos de eficiência em comparação com as PPPs? E aí eu deixo tanto o William quanto o Seron livres para poder responder. Posso? Tá, eu vou tentar responder aqui. Vai ser difícil chegar no nível aí do Seron, mas eu imagino que alguns contratos, a depender da sua complexidade, a depender da sua envergadura, e a depender da sua maturidade, né? Em termos de conhecimento, eles podem, em vez de ser celebrados via PPP, com uma modelagem complexa, talvez caiba aí uma modelagem de um contrato de eficiência. Então, eu acho que uma das vantagens aí que eu visualizo é uma modelagem um pouco menos complexa e um pouco mais curta, mas no caso de ativos ou de setores que a gente já tenha um domínio maior, que já tem uma maturidade, que talvez esse setor de geração solar fotovoltaica, eu não vou dizer hoje, mas daqui a um tempo isso vai virar algo, eu imagino que de muito conhecimento, vai deixar de ser algo muito complexo para algo mais sob controle, em termos de custo, eficiência, vai ser mais previsível. Então, nesse caso,
teria uma vantagem em migrar de um contrato de PPP para um contrato de eficiência. Muito bom. É, Serão... Então, assim, até assim, município de São Paulo, que a gente nós estruturamos uma PPP para a implantação de usina fotovoltaica na área da saúde, né, em 80 mini usinas, né, em UBS, ela já foi assinada, está em execução, a gente conhece um pouco desse mercado, e ele funciona porque o privado, naquele momento também, nos diálogos, queriam muito estruturas de garantias que dessem conta de suportar, porque ele tem, no final das contas, é um investimento inicial que gera que dá a possibilidade da produção da geração fotovoltaica, a compensação, né, via GD, e ela vai tendo os benefícios ao longo da sua vida útil, aí pode alcançar 25 anos. Então, você precisa garantir que esse capital seja protegido de alguma forma, esse investimento inicial. Eu concordo com o William, sim, um instrumento muito mais leve, mas, por outro lado, por ele ser leve, neste caso da usina, ele tem um investimento inicial significativo. E sem uma estrutura de garantias, eu vejo assim, com bastante ceticismo que o privado vá ter apetite para fazer uma relação dessa com o poder público por um prazo tão longo, sem garantias, com uma imobilização de capital tão grande no início. Você teria que pensar numa estrutura mais gradativa, de implantação gradual e tendo... É difícil imaginar ele ser viável para o privado. Eu acho que para este caso da usina, eu imagino que tem um investimento, todos os casos em que há um investimento inicial elevado, e ele é o gerador da economia, se não houver um instrumento de garantia para o capital empregado, vai ser muito difícil atrair investidores. Que bom. Já caminhando, então, para o final, faltam só 3 minutos, a Clara fez uma consideração a respeito do alto risco, né, dos contratos privados, quer dizer, na perspectiva do privado, o Seron bem indicou que a matriz de risco vai ser um fator relevante, e eu concordo em gênero, número e grau. E aí eu faço uma rápida provocação e peço um breve comentário de cada um, da convivência ou da possível alcance do instrumento do contrato de eficiência, né, chegando-se à conclusão do critério do maior retorno econômico, advir do diálogo competitivo, ou seja, quase como uma convivência durante o diálogo, pelo desconhecimento da administração, perceber que ali tem a condição de um ganho e chegarmos ao contrato de eficiência. Vocês acham que terá chance de ter essa correlação? Seron, por favor. Olha, eu acho que sim, acho que seria talvez a forma mais adequada para encontrar essa colaboração, esse processo interativo para poder chegar numa solução equilibrada. Então, pode ser um caminho que viabilize, de fato, pelo menos soluções, ainda mais quando elas forem soluções que envolvem mais gestão, mais técnica e menos investimento. Então, eu acredito que sim. Muito bom. William, por favor. Eu me filio aí à posição do Seron também, acredito que tem tudo a ver essa aproximação, tá? É mais um instrumento, então juntar, né, esses instrumentos aí do diálogo competitivo e poder extrair, né, diminuir essa assimetria de informação para atingir resultados que sejam bons para os dois lados, eu acho que é bastante viável isso. Bom, eu fico muito feliz de ter recebido vocês, grande agradecimento aí às discussões do setor de direito da construção. Vocês gostariam de fazer algum comentário de encerramento, antes de eu fazer o próprio encerramento do nosso evento, Seron e William? Da minha parte, só gostaria de agradecer a oportunidade, o tema é super novo, né? Acho que a iniciativa ela é louvável, então eu acho que assim, as ponderações, as preocupações, elas são legítimas porque nós queremos que o instrumento funcione, elas precisam ser discutidas. Mas é um instrumento que ele tem sim apesar dos desafios em alguns aspectos, ele tem seu nicho, eu acho que ele tem um potencial e é um primeiro passo. Também ele pode ser aprimorado e assim deve ser, né? Então, eu sou favorável ao instrumento, acho que ele pode ser aprimorado e pode sim ganhar escala no país. Vai começar de forma gradativa, naturalmente, mas eu acho que tem um potencial sim. E mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de ter esse espaço para conversarmos sobre o assunto.
William? Corroborando aí as palavras do Seron, também acredito que esse contrato ele é mais uma opção, tá? À disposição do administrador público. Ele não vai ser viável para qualquer situação, para qualquer projeto, para qualquer circunstância, e depende aí do amadurecimento do setor, de uma mudança de cultura, mas especialmente aí das garantias do setor público, né? Porque sem isso, não vai ter um agente privado para fazer um investimento massivo ali de capital. Tá? Mas ele tem o seu papel, ele tem a sua beleza e ele tem a sua vocação. Então, nós temos que entender essas várias possibilidades, né, para a administração pública. Muito bom. William, Seron, muito obrigado novamente pela participação. Espero tê-los mais vezes no nosso ciclo de webinars. Como todos aqui sabem, teremos ao longo do ano de 2022, mensalmente, webinars tratando dos novos aspectos da nova lei de contratos públicos ligados ao setor da construção. O próximo encontro nosso, inclusive, será sobre seguros e garantias contratuais. Eu aproveito a presença do André aqui para convidá-lo a ser um dos nossos palestrantes no nosso próximo webinar, que ocorrerá em fevereiro, antes do Carnaval, né? Teremos ainda discussões em março sobre os projetos de engenharia e gestão de riscos com a nova lei de contratos. Também trataremos em abril ESG, programas de integridade, políticas afirmativas para as contratações administrativas. Em maio, propostas comerciais. Em junho, o regime de execução dos contratos públicos de construção na nova lei. Nós teremos também, a partir de julho, mensalmente, outros temas que, oportunamente, eu trarei ao conhecimento de todos. Muito obrigado pela participação e estamos à disposição no Instituto Brasileiro de Direito da Construção, no Comitê de Contratações Públicas, com uma equipe extraordinária, em que o William faz parte, assim como alguns dos nossos colegas aqui presentes. Bom dia a todos, bom fim de semana. Muito obrigado.